Débora, eu tenho uma ideia. Você vive de aluguel como eu, né? Aliás, como a Marilis também. Como a Luísa também. Como todos nós vivemos de aluguel, eu tenho um plano espetacular agora. Vamos congelar o preço dos aluguéis. Eu pensei que era para todo mundo ir morar em Nova York. Mas aí eu quero morar em São Francisco. Eu gosto mais de São Francisco. Pode ser São Francisco? Pode ser. Mas o problema é que São Francisco não vai ter aluguel congelado. Vai ter aluguel com valor de milionário do Vale do Silício. Eu não quero. Aí não que precisa. Eu acho que tem que... Já que São Francisco, a turma republicana diz que São Francisco é uma cidade comunista, eu acho que a gente também tinha que ter aluguel congelado em São Francisco. Débora, a solução não é perfeita, esse negócio de congelar aluguel? Fala aí. Não vai desapontar a gente. É ótimo você falar isso, né? A gente sempre fala que economista sempre responde, depende, economista discorda das coisas. Mas tem alguns assuntos que economistas concordam. E um deles a gente já tratou muito aqui, que é a questão das tarifas. 93% dos economistas americanos concordam que tarifas são ruins para as pessoas. Aumenta o custo de vida, deixa todo mundo pior. Mas isso e o outro que eles também concordam, em 93%... controle de aluguel. Controle de aluguel diminui a quantidade e a qualidade das casas disponíveis. Quem está assistindo e viveu os anos 80 no Brasil deve lembrar do fiscal Sarney e o congelamento de preços, né, dos produtos, né? Tá vendo? Você vai dizer, Débora, mas... Você só leu sobre isso, né, Débora, na faculdade, porque você não era nascida ainda. É só nós dois lembramos. Mas eu tô me conectando a gente via acontecer isso. Quem assistiu meio, que estava nessa época e com vocês também. A gente via pessoalmente no supermercado. Exato, e aí acabavam os produtos, aí você pode argumentar, mas porque congelamento de preço, a inflação da produção, o custo da produção aumenta e o preço do produto final não aumenta de maneira proporcional, então simplesmente não vale a pena colocar o produto na prateleira, ou então você cria um mercado informal, são as duas formas disso acontecer. Com apartamentos que são bens físicos que estão lá, o que acontece é que você cria um incentivo para os donos dos apartamentos não fazerem qualquer tipo de reforma, né? Eu tive um problema elétrico no meu apartamento esses dias e quem arcou foi a dona, querida, porque é um problema estrutural, mas se fosse num caso de congelamento de aluguel, talvez ela pensasse, vou resolver isso não, porque afinal de contas eu não vou ter, né, reajustes, eu não vou ter minha rentabilidade ali, a rentabilidade lá livre, né, para ela ajustar conforme oferta e demanda, como todos os produtos e bens da economia. E vale dizer o seguinte, eu simpatizo como uma pessoa que paga aluguel com todo mundo que sofre pagando aluguel caro, mas a gente resolve o problema de aluguel com oferta e demanda, a gente resolve tentando criar formas de ficar mais fácil e mais barato construir de maneira responsável e organizada, claro, mas em grandes cidades, especialmente cidades que ainda têm espaço para construir perto de metrô, perto de linha de ônibus, é assim que a gente resolve. A gente oferta mais unidades habitacionais e não torce para que os donos de apartamentos sejam bonzinhos e generosos e continuem fazendo as reformas necessárias para melhorar a qualidade da habitação. Mas, é um desastre anunciado. Como é que faz isso em Nova York, que não tem mais 1 centímetro para construir um prédio ali? O que acontece nessa situação para controlar? Mas geralmente tem. Em geral tem. Em geral tem muitas casas. Só olhar, né? A gente tem todas as cidades mais densas do mundo e que tem mais pessoas morando no mesmo lugar são cidades asiáticas, que são cidades que são conhecidas em geral por serem mais organizadas, limpas e que o transporte público funciona. Então, comparando, por exemplo, São Paulo não está muito longe. Por exemplo, São Paulo é 3 vezes menos densa que Paris, que é uma cidade que todo mundo gosta de visitar, porque é organizada, bonita. Então, tem espaço. Nova York também tem espaço para novas habitações. Agora tem uma pergunta aqui. Controle de aluguel não vai resolver esse problema. Tem uma pergunta aqui do ombudsman do meio. Na verdade, ele cita Berlim e diz que... Deixa eu ver aqui a pergunta dele, que eu fechei a aba. Tá aqui, achei. Ele diz, Berlim vive nessa discussão de congelar o aluguel. Eu fui dar uma olhada, na verdade, Berlim tem um controle parcial de preços ali, através de uma lei que tem um nome específico que eu não vou me aventurar a falar aqui, mas que visa limitar o valor cobrado do proprietário em novos contratos de aluguel. Tem ali uma base nos preços locais, exatamente para permitir que as pessoas possam morar perto do centro, que isso não vire uma coisa impensável para uma parte da população, né? Para fazer com que
que todas as áreas da cidade possam ser habitadas ali por pessoas que não precisam ser milionárias para isso. O que acontece ali? Tem um meio termo? Tem algum tipo de política que pode ser usada para isso? Isso, existem formas de política de fazer, que é, por exemplo, aqui no Brasil, aluguel social. O problema é que, em geral, até agora no Brasil, a gente tem problema de fiscalizar esse tipo. Quer dizer o seguinte, olha, construtora, a gente deixa você construir um prédio de alto padrão em uma determinada parte da cidade, mas parte dessas moradias que você vai construir tem que ser para que a gente chama de padrão médio, né? Para uma pessoa classe média, um trabalhador ali, tá próximo do centro. Mas, às vezes, o que acontece é que, muitas vezes, você cria a lei, cria a política pública de incentivo, mas não tem a fiscalização, precisa ter, é importante. Então, existem formas de fazer isso, mas nada disso passa por controlar o preço final, porque senão você cria um incentivo muito ruim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que cheguei primeiro em Nova York, peguei lá meu apartamento de controle de aluguel, que é com um aluguel controlado. Cara, eu posso querer me mudar, eu posso querer fazer várias coisas, mas eu vou me segurar ali. E aí o cara que chegou, o imigrante, outra pessoa que chegou ali depois, não vai ter acesso àquilo. Mesmo que eu receba um aumento, fique mais rica, eu penso, cara, eu não vou me aventurar a ir para um apartamento que não tem, né, que não está restrito pela coisa de aluguel. E isso é o que a gente chama de alocação ineficiente também. Né? Porque se você segura aquele direito de não ter aumento de aluguel, mesmo que fosse melhor para você ir morar em outro lugar, muitas vezes você não toma essa decisão. Isso é um dos problemas de tentar controlar preço, né, no mercado, é que você cria uma alocação muito ineficiente das unidades disponíveis. Agora, só para explicar para nossa audiência por que a gente está falando de controle de aluguel em Nova York, né, Pedro? Não, mas antes da gente explicar, eu quero repassar uma crítica aqui, a Débora, que eu acho que é para ela pensar melhor nas coisas que ela pensa, sabe? Ai, Jesus. É o crítico anacrônico. Mas veja que ele é anacrônico. Essa moça é uma neoliberal fanática. Está presa em liberalismo austríaco que aprendeu em uma aula da faculdade. Não. A culpa é do Mises, né? Ai, não, gente, não. Eu tenho até amigos Chamaram que gostam de escola austríaca. Mas tenho mesmo. Tenho um beijo pra vocês. Tenho até amigos que são, é muito bom. É muito bom e é verdade. Mas assim, eu gosto de ciclos reais de negócio, eu gosto de coisas neoclássicas. Então, o neoliberal estava um pouco mais certo. Mas não, meu querido, eu sou a favor de política social. A gente vai discutir aí as propostas do candidato e tem algumas coisas que eu entendo a direção. É só que, se a gente quer resolver o problema de moradia, a gente tem que ofertar mais moradia para as pessoas morarem, né? E não controlar o preço, porque isso nunca funcionou. Não vai funcionar dessa vez, porque não tem nenhum indício de que isso vai acontecer. Isso, não vai resolver o problema. É mais uma tentativa, porque Nova York proibiu, por exemplo, os aluguéis de curta temporada lá em 2023. Os contratos tinham que ter mais de 30 dias, justamente para tentar controlar esse aumento de preços que estava ficando insuportável. Uma coisa, por exemplo, que Barcelona está vivendo. Teve algum impacto positivo essa proibição e agora, enfim, tanto que... Ou não, porque agora eles estão... Enfim, existe essa outra possibilidade de proposta. Então, curta temporada é mais uma concorrência com hotelaria, né, em certo sentido. Mas a questão é a seguinte, por que o preço do aluguel aumenta? Porque tem mais gente querendo morar em Nova York, ou até em São Paulo, ou em várias cidades, do que tem disponibilidade de apartamentos ou casas para as pessoas morarem. Como é que resolve? A gente realmente tem que voltar para o fundamento econômico, que é oferta e demanda. Todos os mercados e todos os produtos funcionam assim. E aí o que também acontece, e aí eu vou dar o ponto que eu entendo de onde vem esse tipo de proposta, existe sim uma disputa entre donos, né, os proprietários e quem aluga, os inquilinos, que é o seguinte, muitas vezes os proprietários, eles restringem, fazem parte de movimentos sociais, associações de bairro, para dificultar a construção de novos prédios ou novas casas ali no entorno. Né? Ou construção de metrô, enfim, isso é conhecido no mundo como NIMBY, que é Not My Backyard, que é você dificultar, enfim, que a vida aconteça numa cidade, e muitas vezes perto dos centros urbanos. Então, assim, se você quer morar num casarão no centro da cidade, você vai ter que lidar com o fato que aquele seu casarão poderia ter um prédio com várias famílias morando nele.
ou não precisa ser um prédio gigante, né? Mas só de ser uma unidade um pouco maior, com mais famílias, já facilitaria, já diminuiria esse déficit habitacional. Então, a gente tem de fato um conflito aí. Só que a gente não vai resolver dizendo, olha, dono de apartamento, você não pode ganhar dinheiro com apartamento, porque daí a construtora vai fazer, bom, então eu também não vou ganhar dinheiro construindo apartamento. Né? E aí você cria uma escassez de oferta de novas unidades de moradia. Então a gente precisa ter uma discussão sobre regulação urbana e sobre que tipo de cidade a gente quer ter. Que é uma discussão se a gente quer ter uma cidade em que tudo é caro, é isso que vai acontecer. Então, que é uma discussão, você falou da questão do aluguel de temporadas brigar ali com a hotelaria, mas na Espanha, um tempo atrás, acho que principalmente em Barcelona, houve protestos ali de pessoas revoltadas com um aplicativo de aluguel por temporada, de imóveis para temporada, porque isso estava encarecendo o preço do aluguel para quem realmente mora em Barcelona, né? Então, o preço da temporada estava muito alto, as pessoas estavam preferindo alugar os imóveis para quem ia viajar, né? Para os turistas que chegavam em Barcelona, e as pessoas de Barcelona não conseguiam morar no centro, porque os preços estavam ajustados ali para turista que ia passar uma semana, 15 dias, né? Cidade turística tem esse problema. E aí também é outra discussão que tem um pessoal que não quer mais turista. Tem um movimento, né, contra turistas na Europa, inclusive. É uma outra discussão, mas é um mecanismo de mercado. As pessoas estão querendo ir para lá. Inclusive, eu passei 1 ano e meio morando aqui em São Paulo no Airbnb, gente. Eu passei 1 ano e meio aqui em São Paulo usando o Airbnb porque eu não, enfim, queria ver o que eu queria fazer da minha vida, se eu queria morar perto do trabalho. E passei, o que a gente faz, nem é mais curta temporada, né? O que chama long stay, que são vários meses, chega mais de 1 ano aí. Então, assim, é uma discussão que a sociedade precisa ter. Eu acho que proibir limita muito as opções de geração de renda, de ter, enfim, pessoas que às vezes você vai morar primeiro num flat ou num Airbnb para decidir se você quer morar naquela cidade e outras opções. Mas achar que controlar aluguel vai resolver o problema de escassez de moradia, não vai, porque controlar aluguel não vai criar novas unidades habitacionais. Você vai criar uma piora na qualidade e na quantidade de moradia disponíveis para as famílias. É isso que vai acontecer, porque é isso que sempre aconteceu. E eu acho triste toda vez que tentam voltar com a ideia do passado que a gente já sabe que deu errado. O que você está falando, na verdade, Débora, tem muito a ver com um livro que está provocando um debate cada vez maior nos setores progressistas dos Estados Unidos, sobre o qual a gente já comentou, inclusive, que é o Abundance, né? Assinado pelo Ezra Klein e pelo Derek Thompson. E a ideia que o Klein propõe, em grande parte para o Partido Democrata, vai muito nesse sentido do que... O que ele está chamando a atenção é o seguinte, a gente seguiu ao longo do século XX, na direção do final do século XX, para regulamentar cada vez mais as cidades. Estabelecer um gabarito baixo para que os prédios não pudessem subir, estabelecer que não poderia ter determinados comércios em determinados bairros. Quer dizer, é aquela coisa de um zoneamento cada vez mais rígido. E o que você acaba construindo com esse zoneamento cada vez mais rígido é uma coisa que é engraçada porque foram pautas, isso é o argumento que o Klein faz, essas foram extremamente populares na esquerda, não numa esquerda radical, mas numa esquerda progressista, ecologista, ambientalista e tudo mais. Não, que a gente vai criar ambientes melhores para morar, etc. e tal. Mas o que você acaba fazendo com essas regras de zoneamento cada vez mais rígidas nas cidades é o seguinte, você vai criando bairros ricos. Você vai criando bairros onde as pessoas que são mais pobres têm cada vez mais dificuldades de morar. Quando o que a gente devia fazer isso é a proposta deles, é gerar abundância. Isso não é uma coisa de proteção do dono do imóvel, porque, na verdade, o dono do imóvel vai ter uma perda econômica, porque o apartamento dele, o imóvel dele vai ter menos valor. Por quê? Porque vai ter muito mais oferta de imóveis naquele mesmo bairro. Mas o que você tem que fazer é verticalizar e concentrar. Você pega aqueles trechos das cidades que tem muita infraestrutura, tem esgoto, tem água encanada, tem gás encanado, tem eletricidade encanada, porque a eletricidade não está em poste para cima, tem metrô, tem ônibus, tal. Você pega essas áreas que tem praça, você pega essas áreas com muita infraestrutura e enche de prédio alto,
com apartamento de todo tipo, apartamento de 4 cômodos, apartamento conjugado. Você diversifica muito, que você concentra uma quantidade grande de pessoas ali, os aluguéis tendem a cair, você aumenta muito as possibilidades de pessoas de classes sociais diferentes viverem juntas, e todo mundo está usufruindo de uma infraestrutura pública, uma infraestrutura que o Estado construiu justamente para melhorar a vida de todo mundo, né? Com zoneamento, você deixa o bairro residencial, que nem Brasília, que eu, com todo respeito a todo mundo que mora em Brasília, mas eu não dá, naquilo ali não dá pra mim, aquele modelo de cidade, assim. Você tem que ir pro outro bairro, você tá no setor hoteleiro, pra quem não é de Brasília, e aí você quer, quero passear e quero ver os bares e os restaurantes. Não, isso não vai acontecer, você vai ter que pegar um carro e se deslocar até o setor em que isso é possível. Enquanto que em cidades, pelo menos numa visão mais cosmopolita e urbana mesmo, elas precisam ser vivas, elas precisam ter. Eu vou ali comprar um pão na esquina, eu vou ali sair para beber com os meus amigos. A vida vai acontecer ali na cidade, e foram para isso que as cidades foram feitas, para começo de conversa. Se você quer uma vida tranquila, pastoril, nada contra, tem até amigos que gostam também, morar no subúrbio ou realmente numa cidadezinha menor do interior. A Débora tem muito amigo. Eu sou muito, essa pauta me pega muito, porque eu moro na Bela Vista, que é um dos bairros assim mais centrão São Paulo mesmo. Gosto. Eu adoro.